Akira era um garoto normal até pegar uma doença estranha, mas quando a nova garota da sala o cura com sua saliva, ele decide se aproximar dela para ter mais de seus sucos travessos. Tudo começa um dia quando Akira sonha em provar um líquido misterioso e acorda sentindo. Enquanto se arrasta para a escola, o professor anuncia que uma nova aluna vai se juntar a eles. Nesse momento, uma garota chamada Mikoto entra, e todos, inclusive Akira, se perguntam por que ela tem o mesmo corte de cabelo dos protagonistas de animes. Mikoto então se senta ao lado de Akira, e ele se oferece para ajudá-la se ela tiver perguntas. Mas a cena estranha distrai Akira e ela começa a arrumar suas coisas, então ele percebe que é melhor deixá-la em paz. Mais tarde, durante o almoço, algumas garotas se aproximam de Mikoto para conhecê-la, mas ela manda todas embora para poder dormir e sonhar em ser quebrada pelos múltiplos clones das sombras do Naruto. Enquanto Akira e as garotas ficam sem palavras, Mikoto volta a sonhar. Mas algumas horas depois, Mikoto começa a rir durante a aula, deixando todos e suas mães chocados com seu comportamento estranho. Depois de finalmente se acalmar, Mikoto pede desculpas e diz apenas que achou algo hilário, se recusando a dar mais detalhes. A partir daquele dia, Akira e seus colegas rotulam Mikoto como uma garota estranha e decidem deixá-la em paz. Mas um dia, depois da escola, Akira corre para a sala para pegar sua mochila e encontra Mikoto dormindo profundamente. Vendo-a completamente perdida, Akira a sacode para acordá-la e não deixar que o zelador a incomode. Quando Mikoto acorda, Akira vê seus olhos pela primeira vez e fica chocado com o quão fofa ela é, antes de avisá-la que ela está com saliva no queixo. Enquanto Mikoto limpa o rosto e se afasta, Akira percebe que ela deixou uma poça de saliva na mesa, o que de repente o lembra do líquido misterioso do seu sonho. Antes que consiga se controlar, ele prova a saliva de Mikoto e fica surpreso com o quão doce é, só para perceber que está agindo como um idiota e corre para casa. Várias horas depois, Akira ainda está pensando em Mikoto e percebe que está apaixonado por seu rosto fofo. Naquela noite, Akira sonha em dançar com Mikoto em uma estranha cidade mecânica. No dia seguinte, durante a aula de educação física, Akira de repente fica com febre e desmaia, enquanto Mikoto observa tudo de longe. 2 dias depois, o professor pede a todos que orem por Akira, já que sua febre ainda não diminuiu. Ao ouvir isso, Mikoto visita Akira depois da escola, e o garoto fica surpreso ao vê-la em seu quarto. Ignorando sua reação, Mikoto diz diretamente a Akira que sabe que ele lambeu sua saliva, e antes que ele possa negar, pergunta se estava doce. Nesse momento, Akira sabe que não adianta mentir, então ele fica vermelho e diz que sim. Depois de ouvir isso, Mikoto pede que Akira abra a boca, enquanto ela lhe dá um pouco de sua saliva, e Akira percebe que sua febre diminuiu. Mikoto então diz a Akira que sua saliva é viciante, e ele estava passando por uma abstinência, por isso se sentiu melhor depois de provar seu xarope. Justo quando Mikoto se vira para sair, Akira pergunta se ela é uma alienígena cuja saliva contém químicos especiais. Mikoto ri antes de se jogar na cama de Akira e garante que é uma garota normal. Ela então explica a Akira que ele estava apaixonado porque se encantou por ela assim que viu seus olhos, e quando provou sua saliva, ficou obcecado e desejou mais. Depois de ouvir a explicação maluca de Mikoto, Akira fica tão atordoado que não consegue falar, então Mikoto diz para ele ir à escola antes de se despedir. No dia seguinte, Akira volta à escola como de costume, mas mais tarde, quando é hora de ir para casa, Mikoto se aproxima dele para lhe dar sua saliva. Enquanto Akira se afasta, Mikoto lembra que se ele não tiver o seu Slurpee, vai ficar doente de novo, então ele lambe silenciosamente o dedo dela coberto de saliva. Ele pergunta se ela estava esperando por ele todo esse tempo, e quando ela diz que sim, Akira fica feliz que Mikoto se importou o suficiente para esperar por ele. A partir daí, Akira e Mikoto se encontram após a escola para fazer seu ritual esquisito, até que Akira percebe que realmente se apaixonou por Mikoto. Então um dia, Akira reúne coragem e diz a Mikoto que está apaixonado por ela. Então ela pede que ele prove seu amor, o que faz Akira beijar, mas Mikoto se afasta e diz que ele precisa ser mais original. Após pensar um momento, Akira mostra a Mikoto uma foto de sua paixão de infância, e diz que essa foto é preciosa para ele porque ele a vê todos os dias. Mikoto está prestes a dar um tapa nele quando ele de repente rasga a foto e diz a Mikoto que não precisa da fotografia ou da mão esquerda, porque agora tem sua linda namorada. Ao ouvir isso, Mikoto vomita mais saliva e explica a um Akira preocupado que faz isso quando está realmente feliz.
Ela então diz a Akira que o dia em que riu como uma louca foi porque uma voz disse a ela que Akira seria a primeira pessoa a colocar as pernas nos ombros dele. Enquanto Akira fica sem palavras, Mikoto vai para casa depois de concordar em ser sua namorada. Um mês depois, Akira quer levar seu relacionamento com Mikoto para o próximo nível, então pergunta a seu amigo Eno o que deve fazer se hipoteticamente tiver uma namorada. O Eno sugere que ele segure a mão dela, então, após a escola, Akira tenta pegar a mão de Mikoto, mas ela se afasta e diz que não há necessidade de fazer coisas bobas assim. Embora Akira esteja decepcionado com a rejeição de Mikoto, ele lambe silenciosamente o dedo dela coberto de saliva, até ficar frustrado com a falta de emoção em sua vida. Então, ele recorre ao Eno novamente, perguntando o que deve fazer antes de segurar a mão de uma garota. A Ona se pergunta se Akira realmente tem uma namorada. Então ele diz a ele para construir comunicação com a garota, fazendo perguntas sobre seus hobbies e se ela torce para Messi ou Ronaldo. Depois da escola, Akira engole a saliva de Mikoto e pergunta quais hobbies ela tem. Quando Mikoto revela que gosta muito de tesouras, Akira olha atordoado, então Mikoto decide mostrar a ele o que quer dizer. Depois de dizer a Akira para segurar um pedaço de pano, Mikoto tira uma tesoura de seus protetores de pêssego e corta uma linda flor num piscar de olhos, deixando Akira completamente chocado. Ele então pergunta a Mikoto se é certo ela mostrar a roupa íntima para um homem, e Mikoto casualmente diz que não se importa se for ele. Akira imediatamente se sente melhor ao ouvir isso, pois acredita que está se aproximando um pouco mais de sua namorada. Naquela noite, Akira sonha com Mikoto, suas tesouras e seus protetores de pêssego brancos. Naquela manhã, Akira acorda, percebendo que é hora de agir dentro da calça. Então, depois de cuidar de seus assuntos, ele vai para a escola. Mais tarde, na aula, Akira não consegue parar de pensar em Mikoto, então ele aguarda ansiosamente passar tempo com ela após a escola. Várias horas depois, Akira finalmente está voltando para casa com Mikoto, quando ela lhe oferece um doce, mas Akira recusa, então ela come o doce sozinha. Mikoto então diz a Akira que está indo para casa, e ele se pergunta se fez algo para chateá-la, já que ela não compartilhou seus sucos bucais com ele hoje. Nesse momento, Mikoto volta para dar a Akira o doce que estava chupando, e isso o deixa tão animado que ele de repente a abraça. Mikoto rapidamente se solta e ataca as caixas atrás de Akira para mostrar que ele pode ser o próximo se a abraçar sem permissão de novo. Enquanto Mikoto se afasta, Akira se sente triste, pois só quer fazer coisas normais de casal com sua namorada. No dia seguinte, Akira recorre a Uno em busca de ajuda, então ele lhe entrega alguns ingressos de cinema e diz que as garotas adoram um encontro no cinema. Com grandes esperanças, Akira convida Mikoto para ir ao cinema, mas ela recusa, dizendo que tem compromisso no fim de semana. Ela então oferece a saliva a Akira, mas ele fica cabisbaixo e diz que nunca fazem nada de casal. Mikoto insiste que ele está errado, pois eles têm um vínculo especial. Para provar isso, ela pede para Akira ir com ela, e ao levá-lo para uma floresta, ele se pergunta se vai se tornar uma vítima. Logo, eles chegam a um prédio abandonado onde Mikoto pede para Akira fechar os olhos. Apesar de estar assustado, Akira obedece e, após um momento, Mikoto pede para ele abrir a boca. Enquanto ela dá a saliva a Akira, seu coração começa a bater mais rápido, e ele diz a Mikoto que seu corpo inteiro está pegando fogo. Quando seu nariz começa a sangrar, Mikoto revela que estão conectados pela saliva dela. O que Akira não sabe é que Mikoto está na frente dele sem sua armadura, e ela diz que não precisam fazer coisas normais de casal, pois têm seus próprios laços únicos. Depois de se vestir, Mikoto diz que é hora de ir para casa. E no caminho, Mikoto pergunta a Akira se seu coração ainda está batendo. Quando ele diz que se sente melhor agora, Mikoto admite que seu próprio coração estava acelerado de medo que ele abrisse os olhos. Curioso, Akira pergunta o que teria acontecido se ele tivesse aberto os olhos. Então, Mikoto pega suas tesouras e corta o caderno que Akira estava escondendo. Ela então diz a Akira que se ele tivesse quebrado a promessa, já teria virado carne moída. Com isso, Mikoto se desculpa por estragar seu caderno, mas Akira está feliz por estar vivo, e diz a ela para não se preocupar. Mais tarde naquela noite, Akira tem outro sonho estranho onde Mikoto está usando um chapéu, momentos antes de montar em seu pônei. No dia seguinte, após a escola, Mikoto percebe que Akira está corando desde que começaram a andar juntos. Então, ela pergunta o que há de errado, mas Akira se recusa a responder, pois não quer contar a Mikoto que estava pensando em coisas impróprias.
No entanto, Mikoto não aceita um não como resposta e enfia o dedo na boca de Akira para pegar sua saliva. Após provar sua saliva, Mikoto começa a corar, e quando seu nariz começa a sangrar, Akira fica preocupado e pergunta se ela está bem. Mikoto então diz a Akira que enquanto ele pode sonhar com ela de forma ousada, deve saber que, se ficarem íntimos, ela não usaria um chapéu bobo. Por um segundo, Akira não entende o que está acontecendo até perceber que Mikoto está falando sobre seu sonho. Então, ele pergunta animado se ela sabe a posição em que estavam, mas ela se recusa a responder e corre para casa. Enquanto Akira a persegue, ele pensa que, se tivesse que descrever Mikoto, diria que ela é sua namorada misteriosa. Alguns dias depois, Akira termina suas tarefas de limpeza e vai para a aula, onde acidentalmente vê Uno se beijando com uma tomboy chamada Oka. Ao tropeçar de choque, Uno rapidamente se afasta de Oka e corre perguntar a Akira se ele viu ele praticando francês nos lábios dela. Akira admite que viu tudo acidentalmente, fazendo Ono revelar que está saindo com Oka desde o primeiro ano. Enquanto Akira processa essa notícia chocante, Ono implora para não contar a ninguém na sala sobre Oka, e Akira concorda em manter o segredo, ainda em choque por seu amigo virgem ter terminado com a mão para namorar uma garota como Oka. No dia seguinte, Akira ainda pensa sobre o relacionamento de Onna e se pergunta como eles se tornaram um casal. Mas, de repente, ele se lembra que também está em um relacionamento secreto com Mikoto e se pergunta se algum dia poderá beijar seus lábios macios. Depois da escola, Mikoto e Akira estão voltando para casa juntos, quando ela pede para ele parar no parque para terminarem a lição de casa. Akira então conta a Mikoto sobre o relacionamento de Oka e Onna e como eles já se beijaram, mas quando percebe que ela não está interessada, fica chateado. Então, de repente, Mikoto pergunta a Akira se ele também quer beijá-la, e após hesitar um pouco, Akira acena que sim. Ao ouvir isso, Mikoto tira um tubo de ensaio da bolsa e de repente faz uma pose de Sailor Moon, antes de olhar para Akira com um rosto tímido. Enquanto Mikoto despeja seus líquidos dentro do tubo, Akira se pergunta que bruxaria é essa, enquanto ela lhe entrega o tubo e diz para ele beber antes de dormir. Enquanto Akira está chocado com tudo isso, Mikoto continua fazendo sua lição de casa como se nada tivesse acontecido. Akira diz à irmã Yoko que vai para a cama cedo porque está cansado. Na verdade, ele está apenas animado para receber sua dose diária dos sucos de Mikoto. Sentado na cama, Akira lambe a saliva do tubo de ensaio e se pergunta por que a baba de Mikoto tem um gosto tão doce. Akira sonha em voltar para casa com Mikoto quando ela para comer um doce. Quando Akira pede um, Mikoto de repente o beija e transfere o doce da boca dela para a dele. No entanto, isso deixa Akira em choque, e ele pergunta a Mikoto por que ela o beijaria de repente. Então Mikoto diz que é porque ela não quer que ele fique com ciúmes do amigo dele. Mas Akira diz a Mikoto que o primeiro beijo deles não deve ser um ataque surpresa, e deve acontecer apenas se eles tiverem sentimentos verdadeiros um pelo outro. Naquela manhã, Akira acorda lembrando do sonho e vai para a escola, onde encontra Mikoto dormindo profundamente, babando na mesa como de costume. No entanto, ao olhar para os lábios dela, o coração de Akira começa a acelerar mais que o de Usain Bolt. Depois da escola, Akira está prestes a compartilhar o sonho com Mikoto, mas ela o interrompe e o leva a um parque onde pergunta se ele gostaria de beijá-la. Mesmo que a vontade de Akira queira que ele diga sim, ele diz a Mikoto que eles devem se beijar quando entenderem melhor os sentimentos um do outro. Ao ouvir isso, Mikoto sorri e olha para Akira com seus olhos feios, dizendo que também sente o mesmo. No entanto, Akira agora se pergunta como deve entender melhor os sentimentos de Mikoto, então tenta imitar as ações dela, mas acaba fazendo uma grande besteira na sala de aula. Mais tarde, Akira vê um garoto chamado Ogata olhando para sua garota, e antes que perceba, está assistindo Ogata ir atrás de Mikoto. Do lado de fora, Ogata pega a lixeira de Mikoto e diz para ela ir com ele, pois precisa conversar sobre algo. Enquanto Mikoto segue, Ogata confessa que tem sentimentos por ela e pede para sair com ele. Depois da escola, Mikoto alimenta Akira com um beijo e depois lhe diz que Ogata a convidou para sair. Chocado com isso, Akira pede detalhes a Mikoto, então ela lhe conta que Ogata disse que ela era misteriosa e diferente das garotas da turma, e por isso ele está interessado nela desde que ela entrou. Ele também disse que sair não era um grande problema e que poderiam se conhecer melhor indo para casa juntos. Atualmente, Akira pergunta a Mikoto qual foi a resposta dela, e ela diz que dará a resposta a Ogata amanhã, mas isso deixa Akira com ciúmes. Então,
ele diz a Mikoto que vai dizer a Ogata que ela está com ele. No entanto, Mikoto proíbe Akira de fazer isso, afirmando que é um problema dela. Mikoto então diz a Akira que eles vão conversar amanhã e se afasta, deixando o pobre garoto completamente confuso. Mais tarde naquela noite, Akira tem dificuldade para dormir, ainda furioso com Mikoto por não ter rejeitado Ogata na hora. Ele então lembra que Ogata está no time de futebol e que todas as garotas são loucas por ele, o que deixa Akira ainda mais irritado, achando que Mikoto está indecisa entre ele e o Chade. Na manhã seguinte, Mikoto se prepara para a escola e decide abrir mão de suas proteções de pêssego para viver emoções baratas. E ao finalmente chegar à escola, Mikoto fica tão cansada que acaba adormecendo. Mais tarde, durante o intervalo do almoço, Mikoto sai da sala de aula e Akira vê Ogata seguindo, o que o irrita tanto que ele acaba comendo o almoço do Uno. Enquanto isso, Ogata pede a Mikoto uma resposta e ela diz para ele fechar os olhos. Quando Ogata faz o que foi pedido, Mikoto cobre o dedo com seu néctar e o oferece a Ogata. Ela então pergunta se o corpo dele se sente diferente, mas quando ele diz que não, Mikoto sorri e diz que ele nunca poderá ser seu namorado. Mais tarde naquele dia, Akira não consegue mais esperar e pergunta a Mikoto o que ela disse a Ogata. Mikoto responde que o rejeitou, o que alivia Akira, que admite ter pensado que ela estava ganhando tempo porque não sabia se queria ele ou Ogata. Em resposta, Mikoto ordena que Akira abra a boca, e quando ela lhe dá seu néctar, o nariz de Akira começa a sangrar, surpreendendo os dois. Mikoto então dá a Akira suas proteções de pêssego, revelando que não está usando nada por baixo da saia. Enquanto Akira fica surpreso, Mikoto revela que atrasou sua resposta porque queria ver como Ogata reagiria ao seu saliva, já que estava se sentindo ousada hoje. No entanto, quando o corpo de Ogata não reagiu, Mikoto soube que ele não era o certo. Ela então diz a Akira que, como ele teve um sangramento nasal, isso significa que agora eles entendem os sentimentos um do outro, e isso deixa Akira tão feliz que ele tenta abraçar Mikoto sem permissão. Mikoto rapidamente desvia e está prestes a pegar suas tesouras quando percebe que não está usando roupas íntimas hoje, o que significa que suas tesouras não estão onde deveriam. Então, pela primeira vez, Mikoto segura a mão de Akira enquanto ele segura suas calcinhas brancas. Alguns dias depois, Akira encontra o Eno sorrindo como um idiota, então ele pergunta o que está acontecendo. O Eno então revela que está animado porque o verão finalmente chegou, e ele vai poder ver o corpo quente da Oka no uniforme de ginástica. No entanto, Akira não consegue evitar pensar que é amigo de um idiota, até o Eno dizer que quando ele tiver uma namorada, vai entender o que quer dizer. Os olhos de Akira instantaneamente se fixam em Mikoto, e quando ele a imagina usando aqueles shorts justos, fica tão animado quanto o Eno. Nesse momento, Oka para na mesa de Mikoto e pergunta se ela quer almoçar juntas. Isso choca a todos, incluindo Akira e o Eno, já que ninguém mais se aproxima de Mikoto. Enquanto isso, Mikoto diz a Aka para não a acordar, mas Oka pergunta se pode pelo menos sentar na mesma mesa estável que ela. Mikoto diz que pode e volta a dormir até Oka abrir sua lancheira. Ela admite a Oka que sua comida cheira muito bem, e Oka revela que ela pessoalmente fez aulas com Gordon Ramsay. Ela então se oferece para alimentar Mikoto, enquanto Ono e Akira ficam chocados ao ver Mikoto interagindo com Oka. Mais tarde naquele dia, Akira pergunta a Mikoto se algo aconteceu entre ela e Oka, mas Mikoto revela que hoje foi a primeira vez que conversou com ela. Enquanto Akira fica surpreso, ele admite que foi bom vê-la conversar com uma garota, já que ela não tem amigos. Mikoto então responde que não precisa de amigos porque tem seu namorado, e deixa Akira corado. Enquanto Mikoto o alimenta, Akira percebe que o gosto é de omelete, e naquela noite ele sonha com Mikoto lhe dando omelete. Na manhã seguinte, Akira ainda sente o gosto da omelete na boca, enquanto o Eno diz que está ansioso para ver Oka de uniforme. Enquanto isso, no vestiário das meninas, Oku recebe elogios por ter seios grandes, enquanto os meninos descobrem que terão aula dentro e as meninas treino de atletismo fora. Então, durante a corrida de revezamento, uma garota acaba se enroscando com Mikoto, fazendo-a cair e machucar o joelho. Enquanto a garota pede desculpas, Mikoto a tranquiliza dizendo que não é nada, quando Oka chega e pede para Mikoto ir com ela ao enfermeiro. Ao mesmo tempo, Eno dá a Akira o tratamento de esposa dos anos 90 durante a aula de judô. Enquanto isso, as meninas não conseguem encontrar a enfermeira, então Oka decide cuidar do machucado de Mikoto ela mesma. Depois disso, Oka compartilha uma bebida com Mikoto e diz que quer ser amiga dela.
No entanto, Mikoto diz de forma direta que não quer amigas, então Oka responde que estará lá para ela se mudar de ideia. Com isso, Oka se vira para sair, quando Mikoto nota que o joelho direito de Oka está sangrando como o dela. Após a surpresa inicial, Mikoto decide testar algo. Ela corta a mão e manda Oka lamber seu dedo coberto de saliva. Oka hesita no começo, mas quando Mikoto pede para ela se apressar, ela coloca o dedo na boca em silêncio. Nesse momento, um corte aparece na mão de Oka, confirmando as suspeitas de Mikoto, que diz a Oka que quando ela bebeu da mesma garrafa, deve ter engolido um pouco da sua saliva, e por isso estão profundamente conectadas. Enquanto Mikoto se desculpa por causar dor a Oka 2 vezes, Oka acha que isso é um sinal para serem amigas. Mas Mikoto diz que ela está errada, pois outra pessoa também está conectada a ela através de suas secreções. Asha pergunta se é Akira, revelando que um dia ela tomou um caminho diferente para casa e viu Mikoto alimentando Akira com sua saliva. No presente, Okio diz a Mikoto que está fascinada por ela e quer ser amiga. Ela também acrescenta que considerou ser amiga de Akira primeiro, mas depois achou que seria problemático, já que ele também tem uma namorada. Enquanto Mikoto se pergunta em silêncio quem pediu um Yappuccino, Oka pergunta o que acontece quando ela compartilha sua saliva com Akira. Mikoto responde que seu estado emocional e físico é transferido para Akira através de suas secreções, e às vezes eles nem precisam falar, pois conseguem entender os sentimentos um do outro compartilhando saliva. Ao se virar para sair, ela diz a Okiro que não precisa dela como amiga porque já tem Akira. Mais tarde naquela tarde, Mikoto dá a Akira sua dose diária de saliva quando ele de repente faz uma careta de dor por causa dos machucados de Mikoto. Na manhã seguinte, Uno diz animado a Akira que vai convidar Oka para almoçar com ele. Mas Akira lembra que se ele fizer isso na frente de todos, todos saberão que ele está namorando com ela. É então que Ono revela que vai usar telepatia para fazer Oka sair escondida com ele. Mais tarde, durante o almoço, Ono olha para Oka como um menino especial, quando de repente Mikoto sai da aula, e Oka a segue logo depois. Acreditando que sua telepatia funcionou, Ono sai rapidamente da aula, apenas para perceber que Oka o ignorou. Enquanto isso, Oka se aproxima de Mikoto e diz que há algo que precisa perguntar. No entanto, em vez de usar palavras como pessoas normais, Oka pede para Mikoto provar sua saliva. Enquanto Mikoto lambe o dedo de Oka, ela de repente começa a corar e diz que nunca provou algo tão doce antes. Oka então revela que, antes de cobrir o dedo com seus sucos, ela lembrou do beijo que teve com Ono. Oka pergunta a Mikoto se ela já beijou Akira, mas como ela fica em silêncio, Oka muda de assunto e convida Mikoto para almoçar com ela. De repente, o estômago de Mikoto começa a roncar e ela explica a Oka que nunca sentiu fome antes. Oka diz a Mikoto que a partir de agora elas devem almoçar juntas, porque mesmo que ela não queira ser amiga, podem se dar bem. Enquanto isso, Ono chora para Akira por não almoçar com Oka quando eles veem Oka alimentando Mikoto. Alguns dias depois, os meninos estão jogando futebol, mas de alguma forma, todos continuam errando o gol. Como os outros, o Eno também chuta a bola longe e corre para buscá-la. Acontece que isso era um plano para espionar as meninas de biquíni. Enquanto o Eno observa os grandes seios de Oka, ele volta para os meninos com um grande sorriso e compartilha com eles as medidas de Oka. Quando chega a vez de Akira, os meninos dizem para ele pegar as medidas de Mikoto, e ele promete fazer o seu melhor. No entanto, quando é hora de chutar a bola, Akira vê Mikoto à distância e acaba perdendo o equilíbrio, junto com a chance de ver seu corpo sexy. Mais tarde, a caminho de casa, Akira ainda está chateado por não ter visto Mikoto de biquíni quando ela de repente pede para ele parar no parque. Enquanto Mikoto está lá, Akira percebe que ela está suando e começa a cheirá-la como um cachorro sujo, até que ele a pega olhando para ele com raiva. De repente, ela puxa suas tesouras e está prestes a atacar Akira quando começa a chover, e eles percebem que não tem guarda-chuva. Enquanto se abrigam debaixo de uma árvore grande, Mikoto se aproxima de Akira para não se molhar. Enquanto isso, Akira quase se excita ao cheirar Mikoto e pergunta se ela está usando perfume hoje. No entanto, Mikoto diz a Akira que não usa essas coisas, e depois de cheirar suas axilas, ela diz que está suando como um porco hoje. Nesse momento, Mikoto lambe o braço e diz que seu suor a lembra do mar. Ao ouvir isso, Akira pergunta a Mikoto se ela ama o mar, e ela revela que nada no oceano todo ano. Quando Mikoto pergunta a Akira se ele quer lamber seu braço, ele imediatamente aceita a oferta e vai para lamber.
De repente, o corpo de Akira esquenta enquanto ele imagina Mikoto no oceano usando um biquíni fofo. Isso o faz se perguntar se ele pode sentir o que está acontecendo na mente de Mikoto, não apenas através da saliva dela, mas também do suor. Então, reunindo coragem, Akira pergunta a Mikoto se ela gostaria de ir à praia com ele nas férias de verão. Mikoto concorda, e Akira fica feliz. No entanto, quando as férias começam, Mikoto vem encontrar Akira apenas para lhe dar sua saliva. E antes que Akira possa convidá-la, ela sai de bicicleta, deixando Akira frustrado. Então, um dia, Akira finalmente toma coragem e lembra a Mikoto que eles tinham um encontro na praia. Mikoto, no entanto, diz a Akira que vai sair de férias com o pai, então não estará disponível por alguns dias. Percebendo como Akira parece triste, Mikoto diz que podem ir à praia na próxima semana, e ele imediatamente se anima. Naquele dia, Akira volta para casa com um sorriso bobo no rosto, que não passa despercebido por Yoko, que diz que ele está sorrindo como um louco. Akira não entende o que Yoko diz até ver seu reflexo no espelho e perceber que realmente não consegue parar de sorrir. Mais tarde naquela noite, Akira sonha com Mikoto no oceano. Até o dia do encontro, Akira tem o mesmo sonho de Mikoto em seu biquíni fofo. Quando o dia finalmente chega, Akira corre para a estação de trem, onde encontra Mikoto já o esperando. Ao ver Mikoto, Akira percebe que ela está tão bronzeada que quase pode dizer a palavra proibida. Dentro do trem, Akira olha bem para Mikoto e pensa que ela está incrivelmente bonita com seu bronzeado. Logo depois, eles chegam à praia, e no momento em que Akira vê Mikoto de biquíni, ele se transforma em um desenho animado que não consegue usar palavras. Enquanto isso, Mikoto pergunta a Akira se ele quer comer algo, já que vão precisar de energia para nadar. Akira concorda e vai comprar alguns noodles com Mikoto, quando ouve um cara dizendo à namorada que vai pagar a refeição dela. Justo quando Akira está prestes a usar a mesma frase com Mikoto, ele percebe que ela já trouxe comida para os dois. Ao se sentarem para comer, Akira nota que Mikoto pegou um prato maior para ela, então ele diz que se sente como a namorada. Em resposta, Mikoto pede a Akira para abrir bem a boca, para que ela possa alimentá-lo. Enquanto Akira é alimentado por Mikoto, ele percebe que todas as suas fantasias finalmente estão se tornando realidade. Momentos depois, eles vão para o oceano, onde Mikoto nada à frente, enquanto Akira se esforça para acompanhá-la. Mikoto então diz a Akira que nada desde a infância, então ela naturalmente se tornou boa em nadar. No entanto, ela promete manter o ritmo devagar para que ele consiga acompanhá-la. Eventualmente, Akira decide se divertir à sua maneira, então ele vai para baixo d'água para olhar a figura de Mikoto. Ele rapidamente percebe que Mikoto tem um corpo de modelo e deseja que o biquíni dela desapareça para que ele possa ver suas curvas. Eventualmente, Mikoto para recuperar o fôlego e nota Akira olhando para sua parte de baixo como um tio esquisito. Quando ela pergunta o que ele está fazendo, Akira nervosamente diz a Mikoto que estava apenas admirando seu biquíni. Ao ouvir isso, Mikoto revela que normalmente não usa um, mas quando estava na casa de praia do pai, nadou com um e acabou ficando com uma marca de bronzeado. Quando ela tira o biquíni para mostrar a Akira o que quer dizer, ele acaba tendo um sangramento nasal por causa de quão bonita ela é. Para esconder seus pensamentos estranhos, Akira diz a Mikoto que está nadando de volta para a areia, deixando-a completamente confusa. Mais tarde, no trem, Akira pergunta a Mikoto se ela se divertiu, e depois de dizer que sim, ela pergunta se ele também se divertiu. Akira, hesitante, diz que sim, já que está fazendo o possível para não ter pensamentos indecentes sobre Mikoto. Nesse momento, Mikoto coloca o dedo dentro da boca de Akira para saber no que ele está pensando, e acaba tendo um sangramento nasal ao descobrir que ele está tendo pensamentos maliciosos sobre ela. Ela então pergunta a Akira se ele quer ver sua marca de bronzeado novamente, e quando ele diz que sim, Mikoto diz que podem voltar à praia no próximo ano, deixando Akira muito feliz. Dias depois, Akira encontra Oka enquanto faz compras na cidade, e ela o convida para tomar sorvete. No entanto, por respeito ao amigo, Akira tenta recusar, mas Oka insiste que encontrar um colega é raro e acaba o convencendo. Momentos depois, eles chegam a um café onde a Oka compra sorvete para os dois, enquanto Akira pensa que a Oka é uma garota divertida com um corpo incrível. Ele então pergunta a Oka se está tudo bem eles estarem juntos assim, porque se o Ono descobrir, podem se meter em encrenca. Oka garante a Akira que ele não precisa se preocupar, porque o Ono acha que ele é um garoto feio. Ao ouvir isso, Akira fica irritado e pergunta a Oka se isso era um elogio, e ela responde que é a verdade.
Akira então percebe que Oka se trata pelo primeiro nome com o namorado e imagina Mikoto chamando-o pelo primeiro nome também. No entanto, Akira rapidamente percebe que Mikoto nunca seria tão direta com ele quando Oka sussurra seu nome em seu ouvido, deixando Akira chocado e animado ao mesmo tempo. Akira pergunta irritado a Oka por que ela fez isso, e Oka responde lambendo seu suor e dizendo que é doce, antes de perguntar a Akira se ele estava imaginando sua paixão chamando-o pelo primeiro nome, mas Akira timidamente nega as acusações. No dia seguinte na escola, Akira e Uno desabafam sobre as férias de verão acabando cedo demais, quando Akira pergunta a Uno se Oka falou sobre ontem. No entanto, o Eno não sabe do que Akira está falando, então pergunta o que ele quer dizer, mas Akira diz para ele esquecer. O Eno então nota seu bronzeado e pergunta se ele foi à praia com a namorada, o que deixa Akira tão envergonhado que ele diz ao Eno que foi com a irmã. Enquanto Uno provoca Akira, Mikoto passa tempo com Oka, que conta tudo sobre ontem, afirmando que Akira definitivamente quer que ela o chame pelo primeiro nome. Quando Mikoto permanece em silêncio, Oka decide descobrir o que ela está pensando, fazendo sua boca salivar. Oka de repente começa a corar e percebe que Mikoto estava imaginando Akira chamando-a pelo primeiro nome. Quando Oka começa a provocar Mikoto, ela se levanta e diz a Oka que não é da conta dela. No entanto, Oka vê Mikoto corando e desenvolve uma leve paixão por ela. Depois da escola, Akira e Mikoto estão voltando para casa quando Akira reclama do calor e diz a Mikoto que deveriam descansar no parque. Mikoto vai na frente enquanto Akira corre para pegar bebidas para os dois, e quando ele volta, encontra Mikoto dormindo profundamente no banco. Depois de admirá-la por um momento, Akira tenta acordar Mikoto. Mas após várias tentativas, ele percebe que Mikoto está em um sono profundo, então ele decide sussurrar seu primeiro nome, o que faz Mikoto voltar à vida, e Akira nota que ela está sorrindo. Enquanto Akira timidamente entrega o refrigerante a Mikoto, ela tenta perguntar se ele usou seu primeiro nome agora há pouco, mas depois diz para ele esquecer. Enquanto isso, Akira se lembra de como Mikoto parecia feliz e conclui que ela deve ter ficado contente ao ouvir seu nome. Então ele tenta dizer o nome dela novamente, mas quando ele vê Mikoto olhando para ele, ele entra em pânico e começa a falar sobre algumas cigarras de verão. Naquela noite, Akira se xinga por parecer um idiota na frente de Mikoto e se pergunta se é cedo demais para se tratar pelo primeiro nome, mesmo que o idiota tenha engolido mais do que seu próprio suor. Depois de relembrar seu sorriso, Akira adormece, pensando que conseguiu uma garota nota 10. Naquela noite, Akira tem um sonho onde está com Mikoto naquela estranha cidade mecânica. Ele então diz a Mikoto para dizer cheese e captura uma foto dela sorrindo brilhantemente. Akira acorda, lembrando do sonho, então pega sua câmera e percebe que finalmente é hora de usá-la. Depois da escola, Akira pergunta a Mikoto se pode tirar uma foto dela. Quando ela pergunta por quê, Akira revela que, como namorado, quer uma foto da namorada. Mikoto diz que ele pode tirar quantas fotos quiser, mas quando ele pede para ela sorrir, ela diz que não vai forçar um sorriso. Decepcionado, Akira diz que queria uma foto dela sorrindo, mas Mikoto responde que isso não vai acontecer e se afasta, deixando-o chocado. No dia seguinte, após a escola, Akira espera por Mikoto quando uma garota chamada Aika o cumprimenta. Akira fica surpreso por um segundo, pois Aika foi sua paixão por muito tempo até ele se apaixonar por Mikoto. Aika, por outro lado, se aproxima de Akira e diz que o reconheceu imediatamente, já que trabalharam juntos no Grêmio Estudantil. Ela então pergunta a Akira se ele quer tomar um café juntos e colocar a conversa em dia, mas Akira recusa educadamente, dizendo que está esperando alguém. Depois de dizer a Akira que podem se encontrar outra hora, Aika se afasta, enquanto Akira se pergunta onde está Mikoto quando de repente a encontra sentada atrás dele. Chocado, Akira pergunta a Mikoto há quanto tempo ela estava ali, e ela responde que estava ali desde que ele começou a conversar alegremente com aquela garota. Enquanto Mikoto caminha à frente, Akira segue de forma desajeitada quando ela pergunta se era a mesma garota por quem ele estava apaixonado desde o ensino fundamental. Akira diz que sim, e pergunta a Mikoto se ela teria ficado triste se ele tivesse aceitado o convite de café da Aika. Mikoto permanece em silêncio, o que faz Akira entrar em pânico, então ele diz a Mikoto que foi apenas uma pergunta hipotética. Mikoto então pede a Akira para abrir a boca, e enquanto ela lhe dá sua saliva, Akira de repente se emociona. Mikoto então diz a Akira que se ele tivesse saído com Aika, ela teria ficado extremamente triste por seu namorado ter escolhido outra garota. Ao ouvir isso, Akira admite que quando viu Aika, achou ela bonita,
e é uma pena que tenha recusado o convite dela. No entanto, seus sentimentos por Mikoto nunca vão mudar, pois ela é a garota que ele ama. Ao ouvir isso, Mikoto sorri, e Akira pede para ela esperar para que ele possa capturar seu sorriso. Mikoto concorda, mas justo quando Akira está prestes a clicar, ela faz uma cara engraçada para provocá-lo. No entanto, Akira começa a reclamar novamente, dizendo que quer uma foto dela sorrindo. Mas quando Mikoto ameaça cortar a foto, Akira diz que guardaria a foto dela para sempre e a coloca na carteira. Vendo isso, Mikoto fica tão feliz que acaba vomitando sua saliva. Alguns dias depois, na aula de educação física, Mikoto corre contra a presidente do clube de atletismo, Yajima, e quase a vence. Impressionada com sua velocidade, Oka diz a Mikoto que ela é a segunda garota mais rápida da turma quando Yajima se aproxima e diz que ela deveria se juntar ao clube dela. No entanto, Mikoto recusa, afirmando que não está interessada em entrar em clubes. Então Yajima pede a Mikoto que considere participar da corrida de revezamento no dia de campo. Ela concorda, e mais tarde, após a escola, Akira diz a Mikoto que ouviu de seu professor de educação física que ela vai participar da corrida de revezamento com Yajima. Ele então pergunta a Mikoto se ela consegue acompanhar Yajima, já que ela ganhou o campeonato da cidade, mas depois se lembra de quão rápida Mikoto é com suas tesouras. Nesse momento, Mikoto diz a Akira que Yajima a convidou para se juntar ao clube de atletismo, mas ela recusou porque não poderia voltar para casa com ele. Akira fica tão tocado com isso que tenta abraçar Mikoto, mas a garota se move como o vento, avisando Akira para nunca mais tocá-la sem permissão. No dia seguinte, durante o almoço, Mikoto pratica para a corrida de revezamento. Quando ela para descansar, Oka oferece água e pergunta se ela vai se juntar ao clube de atletismo. Mikoto diz que não, e Oka provoca, dizendo que ela poderia ser rápida como Flash com treino, mas ela está abrindo mão disso para que Akira fique com suas coxas suculentas. Mikoto imediatamente diz a Oka que suas pernas não pertencem a Akira, mas Okyu a interrompe, dizendo que a única razão dela estar treinando no almoço é porque quer ir para casa com Akira. Mikoto fica envergonhada e sai correndo para treinar, enquanto Oka ri sozinha. Enquanto isso, Akira admira Mikoto de longe, enquanto ela se esforça no campo. À noite, Yoko entrega a Akira seu uniforme de inverno lavado, e assim que ele sai, ela fecha a porta para experimentar seu antigo uniforme e relembrar quando era assediada pelo zelador. Enquanto isso, em seu quarto, Akira pensa em como Mikoto tem se dado bem com Oka e as outras meninas do clube de atletismo, o que o deixa um pouco ciumento, pois sente que está compartilhando Mikoto com todos. No dia seguinte, na escola, Mikoto encontra o lugar de Akira vazio e depois descobre por Oka que ele está com um resfriado forte, o que significa que ele não poderá vê-la correr no dia do evento. Quando Oka pergunta a Mikoto se ela está triste com tudo isso, ela responde que não é da conta dela. No entanto, Oka ignora e pergunta se Mikoto vai visitar seu namorado doente, revelando que quando Uno ficou doente, ela fez algo para curar seu resfriado. Nesse momento, o sino começa a tocar, e enquanto Oka se levanta, Mikoto pergunta o que ela fez para ajudar o Ono. Então Oka sussurra algo em seu ouvido, deixando-a meio chocada. Naquela noite, Mikoto visita a casa de Akira e é recebida por Yoko, que a leva até o quarto de Akira. Ao ver sua namorada, Akira rapidamente joga fora sua toalha de doente para parecer forte na frente dela. Enquanto Mikoto se senta ao lado de Akira, ele diz que se lembra da primeira vez que ela veio à sua casa. No entanto, Mikoto diz que desta vez ele realmente está resfriado, então sua saliva não vai consertar isso. Enquanto Akira fica triste ao ouvir isso, Mikoto diz para ele tomar sua poção habitual de saliva. De repente, Akira se encontra em um campo de girassóis e diz animado a Mikoto que viu o sol brilhante do verão, e graças a isso, ele não sente mais frio. Akira então agradece a Mikoto por curar sua doença, porque agora ele pode ir ao dia do evento e vê-la correr. Percebendo que sua missão está cumprida, Mikoto volta para casa, segurando o casaco perto do rosto. Depois de finalmente chegar em casa, Mikoto pensa como é estranho que Akira se sentiu quente depois de provar sua saliva, enquanto ela estava congelando o tempo todo porque só usava um biquíni. No dia seguinte, o evento está indo bem, enquanto Oka diz a Mikoto que está feliz em ver Akira saudável. Mikoto diz a ela que tudo é graças a Oka, porque ela seguiu seu conselho, o que faz Oka lembrar do que aconteceu com Ono. Há alguns dias, quando Ono estava acamado por causa de um resfriado, Oka foi visitá-lo e perguntou se havia algo que pudesse fazer por ele.
Sem perder tempo, Ueno disse a Oka que queria vê-la de biquíni. Oka concordou, foi para casa e voltou de maiô, o que instantaneamente energizou Oka, que se lançou para abraçar Oka, mas ela rapidamente se afastou e disse que se ele tentasse algo, ela terminaria com ele na hora. Atualmente, Oka pergunta a Mikoto se Akira a viu de biquíni, e Mikoto revela que, embora estivesse usando por baixo do casaco, não mostrou a Akira. Isso deixa Oka confusa, enquanto pergunta a Mikoto se ela tem algum motivo especial para esconder seu corpo. Quando Mikoto se recusa a responder, Oka força o dedo dentro da boca de Mikoto, e após provar seu sabor, descobre que Mikoto está apenas envergonhada, o que a choca um pouco, pois achava que Mikoto era estranha. Nesse momento, o locutor avisa os participantes para se prepararem para a corrida de revezamento, e Oka dá um tapinha nas pernas de Mikoto, dizendo que hoje suas coxas douradas pertencem à turma toda. Enquanto Mikoto se prepara para a corrida, Akira ouve os meninos da turma falando que querem colocar as pernas da Mikoto nos ombros. Quando Akira está prestes a reagir, vê Oka torcendo muito por Mikoto e esquece tudo, focando em torcer por ela. Logo, Mikoto vence a corrida e recebe elogios de todos, incluindo Yajima, que a convida novamente para o clube de atletismo, dizendo que não deve deixar esse talento se perder. No entanto, desta vez, Mikoto quer dizer sim, mas hesita ao olhar para Akira. Mais tarde, Akira passa pelo armário de sapatos e percebe que sua etiqueta está faltando. Achando estranho, ele vai encontrar Mikoto e diz para ela entrar no clube de atletismo, já que é óbvio que ela nasceu para correr. Mikoto permanece em silêncio e, em vez disso, alimenta Akira com sua boca, fazendo-o sorrir como um idiota. Ela então diz a Akira que é óbvio que ele não quer que ela entre no clube de atletismo, levantando a saia para revelar sua etiqueta colada na perna. Enquanto o pequeno Johnny de Akira está em polvorosa, Mikoto diz que é mais divertido voltar para casa com ele do que construir uma carreira de sucesso no time de atletismo. Akira fica tão tocado com isso que tenta abraçar Mikoto, mas ela sai correndo de seu abraço e diz que devem correr até o parque. Enquanto Akira começa a perseguir Mikoto, ele admite para si mesmo que quer as pernas de Mikoto e todos os seus mistérios para si. Numa noite de outono, Akira sonha que Mikoto lhe diz para apertar seus melões. Na manhã seguinte, Akira acorda ainda lembrando da sensação dos seios macios de Mikoto em sua mão, então começa a imaginar como seria bom sentir isso na vida real. Quando percebe que sua terceira perna está agindo demais, Akira decide ir tocar grama, já que não quer fazer um treino matinal. Enquanto desce as escadas, Yoko oferece alguns pãezinhos, mas tudo que Akira consegue pensar são nos pãezinhos de Mikoto, então ele se apressa até a livraria para ler um pouco de Shakespeare, mas acaba encontrando apenas playboys. Frustrado com isso, Akira decide vagar pela cidade e acaba na ponte onde ele e Mikoto se separaram. Sem nada para fazer, Akira segue em direção à casa de Mikoto e logo se depara com um grande prédio. Ao observar, Akira pensa que não há como Mikoto viver em um lugar assim. Quando Mikoto aparece e pergunta o que ele está fazendo em frente ao prédio dela, Akira fica chocada ao descobrir que Mikoto mora ali, então nervosamente diz a ela que estava apenas na vizinhança para não parecer um stalker obcecado. Justo quando Akira se vira para ir embora, Mikoto o convida para tomar chá com ela, já que ela é 1% britânica. Enquanto eles entram no elevador, Akira pensa que é uma conquista finalmente ver o lugar de Mikoto. Ao entrar no apartamento dela, ele pergunta onde estão os pais dela. Então Mikoto diz que ninguém está em casa hoje, o que deixa Akira curioso sobre a família dela. Enquanto isso, Mikoto tira o casaco, revelando seus seios poderosos, fazendo Akira ficar nervoso. Enquanto ela se desculpa para fazer chá, Akira tenta esfriar seu pequeno cenourinha, até que se lembra do sonho novamente. Esperando limpar seus pensamentos impuros, Akira examina o quarto de Mikoto e seus olhos pousam em sua cama. Incapaz de se conter, ele começa a cheirar os lençóis dela quando Mikoto volta com o chá e pergunta o que ele está fazendo. Pegos no ato, Akira rapidamente mente dizendo que estava apenas examinando o colchão para comprar um para si. Enquanto eles tomam chá em silêncio, Mikoto pergunta a Akira se ele quer perguntar algo, mas ele diz que não, embora esteja desesperado para saber o tamanho do sutiã dela. De repente, eles notam que as nuvens escureceram e está prestes a chover. Quando Mikoto se levanta para acender as luzes, um trovão a assusta, fazendo-a cair no colo de Akira. Enquanto ele verifica se ela está bem, percebe que suas mãos estão perigosamente perto do busto dela. Justo quando Akira tenta tocar, Mikoto se afasta e ameaça cortar suas partes se ele não contar o que está acontecendo. Akira finalmente confessa que sonhou que estava apertando as bolas de estresse dela.
e desde então é tudo o que consegue pensar. Ouvindo isso, Mikoto cobre um dos seios enquanto chupa o dedo antes de pedir para Akira lamber seu dedo. Ela então pergunta se o peso frontal dela é igual ao do sonho dele, e ele começa a chorar ao dizer que as apes são a melhor criação de Deus. Vendo isso, Mikoto diz a Akira que ele não precisa ficar tão emocional e que pode tocar nas bazucas dela se estiver tão desesperado. No entanto, Akira surta e diz que não quer forçá-la a fazer algo que ela não quer, então ela avisa que vai contar até 3, e depois disso, ele não terá a oportunidade de tocar. Justo quando Mikoto começa a contagem, Akira coloca a mão no peito dela. À medida que as coisas ficam intensas para Akira, ele acaba segurando Mikoto e começa a lamber sua orelha, enquanto Mikoto tenta empurrá-lo para longe. Justo quando Akira está prestes a beijar Mikoto, ele nota as lágrimas nos olhos dela e percebe que estragou tudo. Quando pergunta se ela está brava com ele, ela responde que não. Mas a culpa de fazer Mikoto chorar é tão forte que Akira sai correndo na chuva, deixando Mikoto no chão. No dia seguinte, na escola, Oka está compartilhando seu almoço com Mikoto, que então dá a Oka seu suco bucal como agradecimento. No entanto, depois de provar, Oka de repente começa a corar e diz a Mikoto que seu corpo está estranhamente quente. Isso só pode significar uma coisa, então Oka rapidamente pergunta a Mikoto se ela tentou criar algo com Akira. Em vez de dizer sim, Mikoto diz a Oka que seu corpo se sentiu diferente quando estava com Akira ontem. Oka, em resposta, diz a Mikoto para não se preocupar, já que o corpo de uma mulher muda quando ela está apaixonada. Quando Mikoto pergunta a Oka se algo assim aconteceu entre ela e Ono, ela revela que seu sprinkler dispara assim que Ono se aproxima. Depois de ouvir isso, Mikoto sai correndo para se refrescar, enquanto Oka se pergunta se ela e Ono precisam fazer coisas mais apimentadas para superar o recorde de Mikoto e Akira. Enquanto isso, em um beco, Mikoto toca o lugar que Akira lambeu e fica mais molhada que as cataratas do Niágara. Mais tarde, na aula, Akira ainda se culpa pelo que fez com Mikoto. Então, depois da escola, quando Mikoto prepara um Slurp normal para Akira, ele recusa, dizendo que não tem direito à sua saliva, já que a fez chorar. Ele então pede a Mikoto para puni-lo, batendo nele, mas ela diz que seus tapas são realmente dolorosos. Enquanto Akira se prepara, Mikoto o tapa e então diz para ele tocar sua orelha. Quando ele faz isso, Mikoto começa a chorar e diz que desde que ele a tocou, seu corpo anseia mais por ele. Ela então prova a saliva de Akira, transferindo a dor e a marca do tapa para si mesma, enquanto diz a Akira que ela também é responsável pelo que aconteceu ontem. Acariciando seu rosto, Akira diz a Mikoto que não quer ver uma marca em seu lindo rosto, e isso faz Mikoto corar tanto que ela rapidamente dá a Akira sua saliva e sai correndo. No dia seguinte, Mikoto chega à aula, e Akira imediatamente nota que seu cabelo parece um ninho de pássaro, e deseja que ela cuide melhor de si mesma, já que é tão fofa. Nesse momento, Oka cumprimenta Mikoto, e ao notar o cabelo dela, se oferece para arrumá-lo. Alguns segundos depois, Oka faz um novo penteado em Mikoto, onde a franja não cobre mais seu rosto. Ao voltar para a sala, todos ficam impressionados com seu novo visual, inclusive Akira. Durante a aula de educação física, todos os meninos falam sobre como Mikoto está fofa, o que irrita Akira. Então, após a escola, ele diz a Mikoto para voltar ao antigo penteado, pois acredita que só ele merece ver seu rosto. Nesse momento, Mikoto tira os prendedores e pede para Akira bagunçar seu cabelo. Depois que Akira termina de estragar seu cabelo, Mikoto diz que só usará do jeito que ele gosta, o que deixa Akira muito feliz. No dia seguinte, durante o almoço, Oka chega com suas ferramentas de cabelo, mas Mikoto diz que não quer um novo penteado. Oka insiste, mas logo percebe que Akira deve ter pedido para Mikoto deixar o cabelo bagunçado para proteger seu precioso Bitcoin. Enquanto Mikoto fica surpresa ao ouvir isso, Oka prova alguns de seus fluidos e começa a corar. Ela então pergunta a Mikoto se aconteceu algo entre elas, e Mikoto revela que Akira fez algo que foi muito bom. Isso deixa Oka mais curiosa, então Mikoto bagunça o cabelo e diz que Akira fez isso com ela e foi incrível. Após a escola, Oka pede a Ono para segurar sua cabeça e bagunçar seu cabelo. Mesmo confuso, Ono faz o que foi pedido, e Okyu admite que ter o cabelo bagunçado pela pessoa que gosta é meio excitante. Alguns dias depois, um dos meninos diz a todos que tem fotos de Mikoto do dia em que prendeu o cabelo. Quando ele coloca as fotos à venda, Akira começa a ficar furioso ao ver outros caras comprando fotos da sua namorada bem na sua frente. Nesse momento, Ueno pergunta a Akira se ele está com diarreia explosiva, já que seu rosto está todo torcido.
Enquanto Akira volta ao normal, o cara que vende as fotos de Mikoto pergunta se ele também quer uma. No entanto, o orgulho de Akira como namorado de Mikoto o impede de comprar uma foto tirada por outro cara, mesmo que ele realmente queira. Nesse momento, um dos caras nota que Mikoto se parece com Imai Momoika, uma ídolo popular que todos os caras estão de olho. Porém, Akira não sabe quem é Momoika, então pergunta aos amigos, que dizem que ela é muito famosa por seus livros de fotos sensuais. Após a escola, Mikoto dá a Akira seu habitual beijo molhado e vai para casa, enquanto Akira corre até a livraria, onde pega um livro de fotos de Momoika. Depois de olhar bem, ele percebe que Momoika realmente se parece com Mikoto, então decide comprar o livro. No caixa, Akira encontra Ueno, o que o deixa um pouco nervoso, então diz que estava comprando o livro de fotos porque quer apoiar uma ídolo pobre e salvá-la de homens ricos e gordos. Com isso, Akira sai da loja, deixando Ono completamente confuso. Depois de chegar em casa, Akira folheia o livro de fotos e começa a comparar Momoka com Mikoto. Ele nota que, enquanto Momoka tem um sorriso radiante, seus seios são menores que os de Mikoto. Após ver o livro de fotos, Akira o abraça forte e diz que fez uma ótima compra. Enquanto isso, Ono está voltando para casa com Oka e diz a ela que os meninos estavam vendendo fotos de Mikoto. Oka pergunta ao Ueno se ele também comprou algumas fotos, mas ele timidamente diz que não, pois já tem uma namorada. Satisfeita, Oka pergunta ao Ono se Akira comprou as fotos de Mikoto, e ele diz que, embora não tenha comprado as fotos dela, pegou o livro de fotos da Momoika porque ela se parece com Mikoto. No dia seguinte, Oka prende o cabelo de Mikoto e admite que ela realmente se parece com Momoika. Confusa, Mikoto pergunta quem é essa, e Oka conta tudo, inclusive que seu namorado trouxe um álbum inteiro da Idol. Depois da escola, Mikoto dá uma indireta a Akira, antes de perguntar se ele comprou o álbum da Momoka. Ele diz nervosamente que sim e admite que só comprou porque ela se parece com Mikoto. Com isso, Mikoto pede a Akira para pegar o álbum, pois quer ver com seus próprios olhos. Alguns minutos depois, Mikoto folheia o livro e pergunta a Akira qual foto é a favorita dele. Enquanto Akira empolgado mostra uma foto de Momoka sorrindo, Mikoto diz para ele ficar em pé e pega suas tesouras, cortando o álbum em pedaços. Ela então diz a Akira que, como seu namorado, ele não precisa olhar para outras garotas que se parecem com ela. Dito isso, Mikoto se afasta, deixando Akira sozinho para perceber que as garotas também ficam com ciúmes. No entanto, no dia seguinte, o canalha está de volta à livraria para comprar outro álbum da Aimei Momoeka. Enquanto olha para o álbum, o idiota se pergunta por que sua namorada não quer que ele olhe para outras garotas, especialmente quando elas se parecem com ela. Assim que sai da livraria, uma garota desconhecida cumprimenta Akira, e ele logo percebe que é Aika com cabelo curto. Enquanto caminham juntos, Aika pergunta a Akira sobre os antigos colegas de classe, e Akira revela que o Ono conseguiu uma namorada baixinha e gostosa. Ao ouvir isso, Aika pergunta a Akira se ele também tem namorada, e ele pensa em Mikoto antes de dizer que está totalmente solteiro. Aika fica surpresa ao ouvir isso, porque antes, Akira a olhava como se ela fosse a única garota do mundo, mas hoje, ele mal a reconheceu com cabelo curto, por isso achou que ele tinha uma namorada que o fez esquecer dela. Akira está em choque total porque achava que Aika não sabia de sua paixão por ela. Mas Aika revela que sabia que ele gostava dela há 3 anos, porque ele ficava olhando para a cabeça dela em vez do quadro negro. Quando Akira pergunta como ela sabia disso, Aika revela que tinha um espelho dentro da caixa de lápis e pegou seu reflexo muitas vezes. Sentindo-se envergonhado, Akira admite que estava olhando para a cabeça dela porque o cabelo dela estava realmente bonito, o que faz Aika perguntar se ele já pensou em tocá-los. No entanto, Akira se recusa a responder, então Aika diz que seu namorado terminou com ela recentemente, e é por isso que queria ouvir ele se declarar. Akira percebe que Aika deve estar se sentindo mal por causa do término, então ele se torna o capitão Seva-Hou e diz a Aika que uma vez, quando ela deixou uma mecha de cabelo para trás, ele a levou para casa e preservou em uma cápsula plástica para poder olhar para ela. Justo quando Akira se arrepende de revelar algo tão creepy, Aika diz que está se divertindo conversando com ele porque ele a lembra da época em que levou a caneca de café do ex-namorado para casa e beijou o lugar onde os lábios dele estiveram. Akira então se pergunta se a obsessão por filmes foi dela antes de dizer a Aika que não entende por que o ex dela terminaria com uma garota fofa e com uma boa personalidade. Akira sorri com um elogio, mas então de repente começa a chorar na frente de Akira, fazendo ele perceber que o término deve ter sido difícil.
Enquanto tenta animar Aika, Akira olha para o rosto feio e molhado dela e pensa que Aika é super fofa. Ele então nota a baba no rosto dela e fica mais atraído por ela. Aika então pergunta a Akira se eles podem continuar se encontrando, mas tudo que Akira consegue pensar é em como o gosto da baba dela seria. Então ele diz a Aika que eles podem sair se ela deixar ele provar o suco da boca dela. Não querendo perder seu admirador, Aika concorda, mas quando ela oferece seu suco, Akira se lembra do rosto de Mikoto e de repente começa a chorar, percebendo que se aceitar a baba de outra garota, pode perder seu vínculo com Mikoto. Então ele se desculpa com Aika, dizendo que Satanás tomou conta dele por um momento, mas ela diz que sabe que ele tem namorada, por isso está assim. Enquanto Akira fala sobre Mikoto, Aika tenta seduzi-lo, dizendo que sua saliva poderia ser mais doce. Mas quando Aika percebe que Akira não vai ceder, ela diz que entende e vai embora, deixando-o confuso. Ao chegar em casa, Aika se pergunta o que teria acontecido se Akira tivesse provado sua saliva. Enquanto isso, Akira planeja não contar nada a Mikoto, mas no dia seguinte, Aika encontra Mikoto e está prestes a se apresentar quando Mikoto diz que sabe quem ela é e pede para ela ir direto ao ponto. Então, Aika entrega a Mikoto um convite para o festival cultural da escola e diz para ela ir, porque Akira com certeza estará lá. Naquela noite, Akira sai correndo de casa para encontrar Aika, e ao encontrá-la pergunta o que está acontecendo, antes de notar um curativo em seu rosto. Aika então revela que seu ex quer reatar, mas quando ela recusou, ele se transformou em Muhammad Ali e a socou. Akira fica furioso com isso, então Aika pede para ele ir ao festival da escola, pois tem medo que seu ex a ataque novamente. No entanto, se ele ver que ela está com um novo cara, pode deixá-la em paz. Akira pede para Aika ser mais clara, então ela pede diretamente para ele ser seu namorado de mentira por um dia. Quando Aika vê Akira hesitando, ela o olha como uma donzela em perigo, e ele acaba dizendo que sim. Depois de agradecer a Akira, Aika corre para o parquinho onde lava o falso machucado do rosto. No dia seguinte, Mikoto dá a Akira o habitual slurp de saliva antes de perguntar se ele tem planos para este domingo. Akira mente e diz que tem um compromisso com Ono, e infelizmente, Mikoto acredita nele. Mas, no dia seguinte, Oka diz a Mikoto que vai ao festival cultural com Ono, o que choca Mikoto, que diz a Oka que Akira disse que estava saindo com Ono no domingo. Com isso, Oka diz a Mikoto que Akira está definitivamente mentindo, porque o Eno não a deixaria para sair com seu amigo. Naquele domingo, Akira chega à escola de Aika para o festival cultural e descobre que o tema é fantasia. Nesse momento, Aika aparece com seu antigo uniforme, usando uma peruca longa, e diz a Akira que queria usar isso para ele, o que o faz corar. Ela então pega a mão de Akira e o arrasta para dentro, e ele a deixa fazer isso como um completo apaixonado. No entanto, Akira logo percebe que Aika está se tornando muito grudentinha, então ele pede para ela se acalmar um pouco, mas ela insiste que precisam ficar juntos porque seu ex pode estar observando. Mais ou menos na mesma hora, Oka e Ono estão explorando o festival quando encontram um café de empregadas. Oka insiste em ir, então Ono diz para ela ir em frente enquanto ele toma a dianteira rapidamente. Minutos depois, Ono chega ao café e se senta. Quando Oka chega vestida de empregada, Ono fica chocado. Oka então revela que os organizadores do café foram legais o suficiente para emprestar o traje para ela. Ela então aperta seus seios e reclama que o vestido está apertado. Ao mesmo tempo, Ono sente suas calças apertarem, até que alguns garotos se aproximam de Oka para pedir fotos. Enquanto ela posa para eles, Ono fica com ciúmes e sai do café, deixando Oka confusa. Nesse momento, Oka vê Akira com outra garota, o que a choca, pois se pergunta por que ele está com alguém que não é a Mikoto. Enquanto isso, Aika leva Akira para uma sala vazia, onde ela lembra do tempo em que estavam trabalhando juntos e ele estava prestes a abraçá-la. Sem que eles saibam, Aika escuta a conversa e percebe que Akira teve uma paixão por ela no passado. Enquanto isso, Aika diz a Akira que ele pode abraçá-la agora, porque ela é a mesma garota que ele amava 3 anos atrás. No entanto, quando Aika percebe que Akira está hesitando, ela pergunta se os sentimentos dele eram falsos, que desapareceram no momento em que ele arrumou uma namorada. Jogando sua peruca fora, Aika pega a mão de Akira, forçando-o a acariciar seu cabelo, e diz que se ele for seu namorado, ela deixará o cabelo crescer de novo. Embora Akira esteja assustado, ele diz a Aika que não pode ser seu namorado, mas ela é persistente, então lambe o dedo e pede para Akira provar seu suco,
antes de fazer ele escolher entre ela e Mikoto. Vendo tudo isso, Oka pega sua câmera para tirar uma foto, mas percebe que deve parar Akira antes que seja tarde demais. Nesse momento, um enorme robô mascote impede Oka de entrar, e ela logo percebe que é a Mikoto. Enquanto isso, Akira diz a Aika que não pode provar seus fluidos, e ela diz para ele parar de fugir disso. Nesse instante, Mikoto entra e diz a Akira que Aika está certa. Akira congela de horror ao perceber que Mikoto sabe de tudo, mas ela diz para ele provar o fluido de Aika. No entanto, antes disso, Mikoto coloca uma venda em Akira e diz que ele terá que adivinhar de quem é a saliva que está provando. Com todos prontos, Mikoto e Aika jogam pedra, papel e tesoura. Mikoto ganha e dá a Akira um gosto de sua saliva, o que provoca um grande sangramento no nariz dele. Ele imediatamente diz a Mikoto que é a saliva dela e pergunta se ela não está usando sua armadura de enredo. Mikoto então tira a fantasia, revelando sua aparência padrão, e diz a Aika para tirar suas roupas. Se o vínculo dela com Akira for real, então ela deve conseguir fazer ele ter um sangramento no nariz como fez. Aika aceita o desafio e remove sua armadura de enredo, enquanto Akira percebe que a única coisa que o impede de olhar para duas garotas lindas nuas é uma venda estúpida. Aika chupa o dedo e se prepara para dar a Akira seu suco quando começa a chorar. Vendo isso, Mikoto diz a Aika que é óbvio que ela não ama Akira. Quando Akira acrescenta que ela não está pensando claramente por causa do término, Aika desaba e diz que toda vez que amou alguém, a pessoa acabou gostando de outra. Akira então tenta consolar Aika, afirmando que ficou feliz quando ela pediu para ele ser seu namorado. Justo quando ele está prestes a dizer a Aika que está apaixonado por Mikoto, Mikoto o interrompe. Ela então coloca o dedo dentro da boca de Aika e, após provar a saliva dela, Mikoto garante a Aika que alguém vai se casar com ela porque a saliva dela é super doce. Akira ouve isso e começa a ter pensamentos libidinosos sobre os fluidos de Aika até lembrar que sua namorada é literalmente a Jack, o estripador. Assim, enquanto Akira tenta afastar seus pensamentos sujos, a venda cai no chão, permitindo que ele veja o buffet à pai à sua frente. Oka rapidamente entra na conversa e diz às garotas que Akira pode vê-las, o que as deixa tão tímidas que ambas acabam desmaiando Akira. Oka então repreende as garotas por removerem suas armaduras de enredo, o que faz Aika rir, pois ela finalmente percebe que parece uma idiota. Pedindo desculpas a Mikoto, Aika diz que estava deprimida por causa do término. Os últimos dias foram muito divertidos para ela, pois viu coisas bem únicas. Aika até admite que sente ciúmes da ligação entre Mikoto e Akira, já que é raro as pessoas se conectarem através de fluidos orais. Mais tarde, Akira e Mikoto estão voltando para casa quando ele pergunta nervoso se ela está brava com ele por se encontrar com Aika em segredo. Mikoto responde que antes de trocar de escola, estava loucamente apaixonada por outro cara, e se ele tivesse pedido para se encontrar, ela teria ido sem avisá-lo. Isso tira o ar dos pulmões de Akira quando Mikoto se vira e diz que estava brincando. Ela então diz a Akira que se ouvir uma história falsa o deixou triste, ele não deveria ficar se envolvendo pelas costas dela. Percebendo que Mikoto está certa, Akira abaixa a cabeça em desculpas, e ela diz que se eles se beijarem, será o primeiro dela. Com isso, Mikoto sai correndo depois de dizer a Akira que ele é um idiota. Alguns dias depois, Oka entrega a Mikoto uma tesoura e um papelão, para que ela possa mostrar como cortar como uma chefe. Mas Mikoto recusa, e Oka muda de assunto dizendo que Akira deve estar tendo dificuldades para se controlar agora que viu o corpo dela. Quando Mikoto começa a ficar vermelha, Oka puxa uma foto dela nua e diz que ela está tão bonita que teve que tirar uma foto. Mikoto surta e exige que a Quatro Olhos lhe dê a foto, mas Oka se recusa porque quer vender a imagem para moderadores gordinhos do Discord. Logo, Okio e Mikoto começam a brigar pela foto, e Mikoto pega a tesoura e destrói a imagem completamente. Ela então pergunta a Oka se ela fez cópias, mas a idiota começa a fangirlar sobre suas habilidades de corte. Depois, ela puxa a saia de Mikoto para ver a tesoura, fazendo Mikoto gritar de vergonha. Mais tarde naquela tarde, Akira está voltando para casa com Mikoto, quando pensa em como ela estava linda sem sua armadura narrativa. Desde então, Akira não conseguiu se controlar perto de Mikoto. Nesse momento, Mikoto dá a Akira sua poção habitual de saliva e pergunta se pode ter um pouco da dele. No entanto, Akira começa a surtar, sabendo que se Mikoto beber seu suco, ela vai descobrir seus pensamentos estranhos, então ele diz que está com gripe. Mikoto aponta freneticamente para um OVNI no céu, e justo quando Akira se distrai, Mikoto coloca o dedo dentro da boca dele.
Ao provar o suco da boca dele, o coração de Mikoto começa a bater mais rápido. Então ela pergunta a Akira no que ele estava pensando. Akira se recusa a responder e sai correndo, deixando Mikoto confusa. Ao voltar para casa, Mikoto percebe que seu coração ainda está batendo rápido e se pergunta se é porque Akira a imaginou sem enredo. No dia seguinte, Akira entra na sala de aula e encontra Mikoto dormindo. Justo então, as roupas de Mikoto desaparecem e reaparecem diante dos olhos de Akira, e ele logo percebe que começou a alucinar. Depois da escola, quando Akira prova a saliva de Mikoto, sua cabeça começa a girar enquanto imagina Mikoto sem roupas novamente. Assustado e sobrecarregado por seus sentimentos, Akira acaba abraçando Mikoto, que desvia e ataca o lenço de Akira com suas tesouras. Nesse momento, Mikoto vê sangue escorrendo da testa de Akira, e enquanto ele está tranquilo sobre o arranhão, Mikoto surta e começa a se desculpar. Akira desconsidera como algo sem importância, mas Mikoto pede para ele passar na casa dela para desinfetar o ferimento. Ao chegar no apartamento, Akira lembra da coisa horrível que fez da última vez. Mikoto manda Akira esperar no quarto dela. Enquanto isso, ela mira as tesouras no porta-retrato para testar suas habilidades e acaba danificando a cortina atrás. Akira está cheirando a cama de Mikoto quando ela entra com o kit de primeiros socorros e diz que sua mão não treme ao usar as tesouras, mas teve um sonho estranho e se sente diferente desde então. Quando Akira pergunta sobre o sonho, Mikoto fica vermelha e diz para ele experimentar sua saliva, mas ao provar, Akira se sente tonto ao imaginar Mikoto sem roupas de novo. Temendo que vá acabar a abraçando, Akira diz a Mikoto que está indo embora. Quando ela tenta impedi-lo, Akira a empurra com força demais, fazendo-a cair na cama. Ao ver isso, Akira corre para ajudar Mikoto, mas escorrega no kit de primeiros socorros e quase cai sobre ela, lembrando que Mikoto fica chateada ao ser tocada. Ele muda de posição e acaba batendo a cabeça no metal da cama. Enquanto Mikoto corre para ajudar Akira, ele diz que fez isso porque não queria abraçá-la sem permissão. Ao ouvir isso, Mikoto abraça Akira, dizendo que não quer que suas últimas 2 células cerebrais se machuquem em acidentes. Quando é hora de ir embora, Akira está sorrindo como um idiota e pergunta a Mikoto sobre o sonho que teve. No entanto, ela timidamente diz que estavam fazendo algo e fecha a porta na cara de Akira, deixando-o confuso. Enquanto isso, Mikoto mira suas tesouras em outra moldura e corta com sucesso. Ela percebe que sua mira voltou ao normal, pois o abraço deve ter curado seus sentimentos confusos. No dia seguinte, Akira chega à aula usando a gaze que Mikoto lhe deu, que está dormindo profundamente. Ao se aproximar de Ueno, Akira percebe que Ueno tem um curativo na testa. Ueno então revela que Oka de repente quis cortar a franja usando suas novas habilidades. No entanto, a tesoura escorregou e caiu em sua testa. Ao ouvir isso, Akira suspira, sabendo que Oka estava tentando imitar Mikoto. Nesse momento, uma garota chamada Sawano diz a Akira que o professor quer vê-lo no escritório. Ela então nota a gaze na testa dele e a remove, dizendo que estava caindo. Enquanto coloca um curativo, Mikoto acorda e testemunha toda a cena. Enquanto Akira começa a entrar em pânico, Sawano o arrasta para fora, onde ele pede para ela devolver a gaze, o que deixa Sawano confusa. Depois da escola, Mikoto está esperando por Akira, que aparece momentos depois. Mikoto então percebe que Akira está usando sua gaze. Então, Akira diz que não queria substituir a gaze dela porque sabe que ela a colocou com cuidado. Mikoto sorri e dá a Akira sua saliva, o que de repente o faz abraçá-la. Depois, Akira se afasta e pede desculpas a Mikoto, mas ela diz que está tudo bem porque queria que ele a abraçasse. Com isso, Mikoto vai para casa, deixando Akira sorrindo feito um idiota. Ao voltar, Akira encontra Yoko babando enquanto dorme, o que faz Akira parecer um irmão do Alabama. Quando Yoko acorda, Akira diz que ela está babando e pergunta se ela tem namorado. Yoko estranha a pergunta e se afasta. Enquanto Akira se pergunta se Yoko tivesse namorado, ele acharia seu rosto babando fofo. No dia seguinte, Mikoto está no mercado quando vê Yoko. Ao se aproximar, Yoko agradece por ela visitar Akira quando ele fica doente e a convida para tomar um café. Enquanto se sentam para conversar, Yoko puxa o uniforme de Mikoto, dizendo que isso a deixou nostálgica, pois estudou na mesma escola que ela e Akira. Yoko pergunta se Akira está namorando, mas Mikoto finge não saber de nada. Yoko então revela que, na idade de Akira, namorou seu crush por um tempo. Ao mencionar isso, Yoko conta a Mikoto que Akira a viu babando hoje e perguntou se ela tinha namorado, o que a surpreendeu um pouco.
Acontece que Yoko estava sonhando com seu ex, que tirou uma foto dela babando. Quando ela insistiu para ele jogar a foto fora, ele disse que ela parecia incrivelmente fofa enquanto babava. Walt fez isso. Quando Yoko se desculpa com Mikoto por tê-la entediado, ela pergunta se Yoko ainda está em contato com o namorado. Yoko revela tristemente que, após a formatura, ele se mudou para o Daguestão para treinar com Khabib, e depois nunca mais teve notícias dele. No entanto, ela ainda se pergunta se ele tem a foto dela. Yoko então pergunta a Mikoto se ela gosta de alguém, e quando ela diz que sim, Yoko admite que gostaria de voltar a ter a idade de Mikoto para poder ser despreocupada novamente, pois após a morte da mãe, teve que se tornar responsável por Akira. Após a conversa, Yoko entrega a Mikoto um Sakura Mochi, revelando que todos na família adoram comer. No dia seguinte, toda a família de Akira visita o cemitério para que Yoko possa deixar Sakura Mochi na sepultura da mãe. Após prestarem suas homenagens, Yoko revela que até Akira encontrar um emprego, ela não vai se casar. No entanto, Akira e o pai insistem que ela encontre um namorado e se case, quando Yoko lembra que eles não conseguem nem cozinhar uma refeição, fazendo-os corar de vergonha. No dia seguinte, após a escola, Mikoto diz a Akira que encontrou sua irmã e soube que ela tem um namorado. Isso surpreende Akira, pois ele sempre achou que Yoko era muito feia para ser escolhida. Mikoto então pergunta a Akira se ele gosta de Sakura Mochi, e ele revela que sua mãe falecida adorava comer isso. Ao ouvir isso, Mikoto pergunta mais sobre sua mãe, mas ele revela que não a lembra muito, pois ela morreu quando ele ainda usava fraldas. Ao ouvir isso, Mikoto diz a Akira que quer visitar o túmulo da mãe dele, o que o choca um pouco, mas ele concorda. Então, no dia seguinte, Akira se encontra com Mikoto, e ao vê-la vestida de gala, se pergunta por que ela está tão arrumada. Quando chegam ao cemitério, Mikoto coloca flores e uma oferta na sepultura da mãe dele, antes de dizer a Akira que se arrumou porque estava conhecendo sua mãe pela primeira vez. Isso deixa Akira em choque, e ele admite que nunca pensou que alguém no espectro seria tão atencioso. Mikoto então diz a Akira que eles deveriam trocar spit com a mão na lápide da mãe dele. Akira concorda e troca seu saliva com Mikoto, fazendo os dois sentirem algo novo. Ao abrir os olhos, ele percebe que está chorando junto com Mikoto, que explica que, mesmo sem lembrar da mãe, ele chorou muito quando ela morreu. Ela acrescenta que ele sorri muito agora porque o pai e a irmã se esforçaram para dar uma vida feliz a ele. Enquanto Mikoto promete ser uma fonte de felicidade para Akira, ele sorri, mas depois diz que o que fizeram foi bem estranho. Em resposta, Mikoto diz a Akira que eles vão fazer muitas coisas estranhas juntos, o que o faz corar. Você acha que Akira vai conseguir ficar com a Mikoto? Comente RIS se quiser saber o que acontece a seguir, e como sempre, curta e se inscreva para mais.